Nós estamos no 47º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é a dispensação da graça de Deus. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 2. Eu vou ler aqui com vocês nessa versão que está aqui, e depois eu vou ler para vocês como está no original. Eu estou com a minha Bíblia em grego aqui. Eu parei de ler assim, mas hoje eu vou ler aqui como que está no original para você ver a diferença que dá no entendimento. Escuta isso aqui. Vamos ler nessa versão. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Olha como que está aqui, no original. No original a leitura seria assim, Eige ecusate ten oikonomiam tes haritos tu theutes dotheises moi eis rimas. Traduzindo, e se de fato ouviste a dispensação da graça de Deus, dada a mim para vós. Está assim aqui. Tá bom? Obrigado, pode se aceitar. Paulo encerra o capítulo de número 2 enfatizando a unidade da igreja, judeus e gentios em um só corpo em Cristo Jesus. No capítulo 3 e no versículo de número 1, ele expõe o preço que ele tem pagado pelo chamado de Deus, e ele auto se denomina como prisioneiro de Jesus Cristo. É sabido da igreja que nessa época ele estava preso por amor ao evangelho, por pregar a salvação para os gentios, e que os gentios tinham os mesmos direitos que os judeus tinham, e sendo assim, conforme já tenho dito, não havia diferença entre judeus e gentios, todos são um só em Cristo Jesus. E Paulo, por pregar essa mensagem, ele acabou sofrendo muito por isso, pagou um alto preço por isso. E agora o apóstolo interrompe o pensamento iniciado no versículo 1, aonde ele só vai retomar no versículo 14, quando ele diz: por essa causa eu me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus. Então ele vai dizer qual é a causa porque ele se coloca de joelhos, porque ele está proclamando o evangelho do Senhor e quer que haja essa unidade, que haja esse entendimento, que judeus e gentios, ou seja, que todos são um em Cristo Jesus. Mas entre o versículo 1 aqui, no caso do versículo 2 ao versículo 13, é como se Paulo abrisse um parênteses aqui naquilo que ele estava falando, tá certo? E desse modo ele abre aqui esse parênteses para falar da autoridade apostólica que o mesmo tem para poder ensinar a unidade de judeus e gentios, que no caso é a igreja em Cristo Jesus. Então, do versículo 12 ao versículo 13, Paulo ele abriu um parênteses aqui do assunto que ele iniciou para falar da autoridade apostólica. O que é uma autoridade apostólica? Um apóstolo é aquele que recebeu a mensagem diretamente do Senhor Jesus Cristo. Nós não recebemos a mensagem, por exemplo, eu e você, nós não recebemos a mensagem direta de Jesus, porque Jesus não veio aqui em carne na terra. Os apóstolos receberam a mensagem dele direto, falando com ele, vivendo com ele, caminhou com ele, então eles receberam a mensagem direta. Então esta é a autoridade apostólica. A autoridade apostólica é de alguém que recebeu a mensagem direta. Hoje a igreja é considerada apostólica por quê? Porque a igreja preserva a mensagem dos apóstolos. A mensagem que eles receberam direta de Cristo, nós conservamos em nós esta mensagem. E aonde nós conservamos? Está aqui, essa é a mensagem apostólica. E Paulo, você sabe que Paulo, ele não andou com Jesus, mas o próprio Jesus, quando ele estava no caminho de Damasco, apareceu para ele, e ali foi revelado para ele toda a mensagem do evangelho. E você sabe, quando eu falo de evangelho, eu estou falando da própria vida de Jesus, que é a salvação para nós. O que é a salvação? É a revelação de Jesus Cristo,
Essa é a salvação de Deus para a nossa vida, tá certo? Agora perceba aí o texto, Paulo, ele diz assim, ó: se é que tendes ouvido, aqui significa certamente tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. A primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, tendes ouvido. Olha só o significado desta palavra ouvido, porque para nós aqui em português, quando você fala ouvir, é apenas alguém que ouviu, tá certo, ele ouviu o que está sendo falado, mas aqui no grego, aqui, essa palavra tendes ouvido é muito mais do que isso. Olha só o significado dessa palavra, ouvido, significa ouvir com atenção, aprender pelo ouvir, considerar o que está sendo dito, é aceitação pela mente do conteúdo que está sendo ouvido, que dê atenção, que obedeça aquilo que está sendo ouvido. Então, quando Paulo diz aqui, vocês tendes ouvido, Paulo está dizendo o quê? A mensagem que eu preguei para vocês, vocês deram atenção para essa mensagem, vocês abriram o coração para Deus, vocês prestaram atenção em tudo que estava sendo pregado, e prestou atenção com a disposição de obedecer aquilo que vocês estavam ouvindo, porque existem pessoas, preste atenção, que elas simplesmente ouvem no sentido de que está aqui, ouviu, alguém falou alguma coisa, mas ele não tem a disposição de ouvir e obedecer aquilo que está sendo falado. Então o apóstolo Paulo está dizendo que estes irmãos, eles tendo ouvido acerca do evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles consideraram o evangelho pregado na instrumentalidade do apóstolo Paulo, né? Foi recebido pelos efésios com a disposição para obedecer. E você sabe que Deus nos chama para ouvir a sua palavra. Há um chamado de Deus em todas as sagradas escrituras, e Cristo enfatizou esta verdade. Há um chamado de Deus para que o povo, para que o ser humano dê atenção, não é simplesmente ouvir. Por exemplo, tem muita gente que ouviu falar que Jesus morreu na cruz. Tem ou não tem? No contexto brasileiro, eu acredito que 90% do povo brasileiro já ouviu falar que alguém morreu na cruz do Calvário, que é Cristo. Só que eu digo, 90% do povo brasileiro obedece? Por que não? Porque eles não ouviram no sentido de dar atenção ao que está sendo falado. Ao contrário de você que está aqui nesta noite, você ouviu a mensagem do evangelho, você prestou atenção, aleluia, você considerou, você abriu a sua mente, o seu coração para receber esta mensagem. Deus vai aguçar os ouvidos espirituais hoje aqui. Então há um chamado de Deus para que o povo ouça a sua palavra, tá certo? Vou ler o texto aqui com vocês, Mateus capítulo 13, do versículo 9 em diante. Olha só que Mateus capítulo de número 13, versículo de número 9, veja só comigo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha só, olha o que ele está dizendo. Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir. Por que ele está dizendo isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Presta atenção, parece redundante, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que ele está dizendo, tem gente que está ouvindo aqui e não está dando atenção. Então ele está dizendo o quê? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o quê? É a mesma palavra que Paulo usou lá para os Efésios. Dê atenção, considere o que está sendo falado. Aqui o contexto dessa passagem qual que é? Jesus, ele está falando sobre a parábola do semeador. Qual que é a parábola do semeador? Saiu um semeador a semear, e uma semente caiu no pé do caminho, outra nos pedregais, outra entre os espinhos, e a outra em boa terra. A que caiu entre o pé do caminho, veio as aves do céu e levou aquela semente. O que caiu entre os pedregais, aquela semente cresceu, só que não tinha raiz por causa das pedras, e bateu o sol e queimou. E o que caiu entre os espinhos, cresceu a semente junto com o espinho e sufocou, tá certo? E qual que é a boa terra? É aquele que recebeu a mensagem
e ela produziu. Em outras palavras, aí Jesus explicou a parábola. Ele falou: olha, a semente que cai no pé do caminho é aquele que ouve a palavra de Deus e não entende, vem o inimigo e rouba a palavra. Aí existe aquele que caiu entre os pedregais e não tem raiz, é aquele que recebe a palavra, mas por causa da luta, das perseguições do inimigo em tentar roubar a palavra, como ele não tem raiz, ele não aguenta as provações e acaba morrendo. E agora, aquele que caiu entre os espinhos é aquele que tem o seu coração no mundo, então a palavra não pode prosperar porque o espinho começa a matar. Agora, aquele que cai em boa terra, quem que é? É aquele que dá ouvido, é aquele que presta atenção e passa a praticar o que está sendo pregado. Aí agora você pegou aí, tá certo? Então Jesus falou: eu estou dando a sequência aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito... ouça, quem tem ouvidos, ouça. Olha só, versículo de número 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que ele falas por parábolas? E ele respondendo disse: porque a vós, olha lá, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Presta atenção, aqui Jesus está diante de uma grande multidão, está os discípulos, está uma grande multidão, e Jesus começa a pregar por parábolas. O que é a parábola? A parábola é uma história que se contava para trazer uma realidade do mundo espiritual, do reino de Deus. Só que quando Jesus contava uma história, e por eles não querer dar atenção ao que Jesus estava falando, eles acabavam não entendendo a espiritualidade daquilo que Jesus falava. E por eles não estar entendendo a espiritualidade do que Jesus falava, o que acontece? Eles rejeitavam aquela palavra. Por isso que Jesus pega diante dos discípulos e diz assim: ó, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que Jesus está dizendo? Se você não se interessar pela minha palavra, você não vai entender os mistérios do reino. Se você não se interessar pelas coisas espirituais, você não vai entender as coisas eternas. É isso, tenta arrumar para mim aqui o highlight, esse negócio aqui. E agora veja só, perceba isso aqui comigo. Aí Jesus está dizendo para os seus discípulos: ó, para vocês que estão atentos ao que eu estou falando, a vocês é dado conhecer os mistérios, a vocês é revelado o plano da salvação, a vocês é revelado a vontade de Deus. Mas para aqueles que vêm e não se interessam pela salvação, não se interessam pela vida eterna, eles ouvem isso e eles se desinteressam. Aí eles não querem dar ouvido ao que eu estou falando. Agora perceba só comigo o versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, disse Jesus, porque eles vendo, olha lá, eles têm olhos, mas não veem, porque não têm espiritualidade. Ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Por quê? Porque eles não nasceram de novo, porque eles não entendem as coisas espirituais. Agora olha só, nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ó: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Agora entende uma coisa aqui: se uma pessoa entrar aqui nesse culto e não dar ouvido ao que Jesus está falando, ele não vai entender nada sobre as coisas de Deus, sobre as coisas espirituais, sobre a salvação. Aí ele vai ouvir a pregação, vai ficar desmotivado, desinteressado, e fala: o que eu vim fazer aqui nesse culto? Por quê? Porque ele está carnal, porque a ele não foi dado o mistério de conhecer. Por quê? Porque ele não está dando ouvido. Então agora você entende, é por isso que quando nós estamos ouvindo a palavra, a gente tem que estar aceso, atento, não pode perder uma vírgula do que Deus está falando conosco. Olha que coisa tremenda agora, versículo 15. Porque o coração, olha só por que eles não entendiam a parábola. Aqui está, por que eles não estavam entendendo a palavra. Olha aqui a razão: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e não ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração e se converta e eu escuro. Presta atenção, compreenda com o... Não tem como compreender a palavra de Deus se Deus não tirar o véu do nosso coração, se Deus não tirar a sujeira do nosso coração. A palavra do Senhor, nosso Deus, é entendida quando é uma entrega de todo o coração. Agora entende por que existem pessoas que não compreendem as coisas de Deus? Olha lá o que o texto diz: porque o coração está endurecido, e está ouvindo do quê?
de mau grado. Vamos trabalhar essas duas palavras. Primeira palavra aqui que é a palavra endurecido. Presta atenção aqui para o altar. O texto diz endurecido, aí significa tornar gordo, deixar insensível. E a palavra, presta atenção, ouvir de mau grado significa ouvir pesadamente, ser lento no entendimento. Em outras palavras, aqui endurecido é a soberba do coração, traz insensibilidade espiritual, fazendo a pessoa rejeitar a Deus e o seu reino. Então escute, o que é alguém de coração endurecido? É alguém vaidoso. O que é alguém de coração endurecido? É alguém que fala, eu não preciso disso coisa nenhuma, eu não preciso de palavra, eu não preciso de oração, eu não preciso de vida com Deus. É um coração alto, alguém autossuficiente. Então, por causa dessa dureza de coração, esta pessoa se tornou insensível à voz do Espírito Santo, porque ao soberbo Deus resiste. Deus não suporta um coração soberbo. Por quê? Porque o próprio Jesus é humilde. Você sabia que o nosso Deus é humilde? Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e sou humilde. Deus não suporta o arrogante. É por isso que o nosso Deus pegou Davi, que estava lá no pasto, e fez dele, pela sua humildade, fez dele um rei. Agora de Nabucodonosor, que era um rei, Deus fez dele um bicho, por causa da soberba. O que ele falou? Aqui está a grandeza do meu reino, eu levantei, eu construí, eu fiz. Deus falou, foi você? Então vai virar bicho. E aí perdeu a razão, perdeu o entendimento. Então hoje, espiritualmente, tem gente virando bicho. Espiritualmente tem gente que não está tendo entendimento espiritual. E é por quê? Por causa da soberba do coração. Você sabe que soberba é gordura. E como que derrete a gordura? No fogo. E aí e quando derrete a gordura, vira o quê? Vira óleo. Derreteu a gordura, vira o quê? A unção começa a descer. Aleluia. Quando a gordura da soberba é queimada no fogo do Espírito Santo, a pessoa começa a receber a unção de Deus na vida. Aleluia. Põe esse coração no fogo aí hoje. Deixa Deus queimar toda a soberba que envolve esse coração. Essa pessoa, não, eu sozinho eu dou conta disso aqui. Não, filho, ninguém trabalha sozinho. Aqui é a igreja. Aleluia. Aqui um depende do outro. Percebe isso aqui comigo. A pessoa que endurece o coração, que fala da soberba de um coração que rejeita Deus, presta atenção, essa pessoa ela passa a dar, eu falo para você que ela vira um animal, ela começa a dar coice espiritual. Esse eu não ia ler não, mas só coloca aí Deuteronômio 32:15 para não dizer que eu estou inventando. Presta atenção, a pessoa que endurece o seu coração, por causa da sua soberba, ele vira um animal espiritual, que não tem entendimento. Olha só, Deus dizendo aqui de Israel, presta atenção, olha que Deus chama o povo, ó. Engordando-se Jesurum. O que é Jesurum? É o nome poético de Israel, que significa o reto, o guardador da lei. Olha lá, engordando-se Jesurum, deu o quê? Tá vendo? É mula para dar coice agora? Então Israel deixou o quê? A soberba do coração. Que nós já entramos na terra. Deus nos prosperou. Para que eu quero Deus? Aí Deus falou, vem para o meu mistério, vem para a minha palavra, vem para o culto, vem me servir, vem fazer minha vontade. Aí o soberbo, o que ele faz? Dá coice no Senhor. Ele pega e começa a rejeitar as coisas espirituais e já não dá mais atenção para aquilo que é espiritual. Agora veja só isso aqui comigo, presta atenção. Então a pessoa, quando ela tem o seu coração endurecido, consequentemente, eu já disse que ouvir de mau grado aí significa ouvir pesadamente. Em outras palavras, torna a palavra um peso em seus ouvidos, por não ter a disposição de falar como Moisés falou. O que Moisés falou? Êxodo 3:4, quando Deus apareceu para ele, falou que tinha uma obra com ele, um chamado com ele, para libertar o povo que estava na escravidão. O que ele falou lá em 3:4 de Êxodo? Eis-me aqui. O que é eis-me aqui? Disposição.
Escute, a pessoa que não quebrantar o seu coração, não for sensível, ele vai começar a ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus ele vai começar a ouvir, vai ser um peso para ele, não vai ser um alívio, não vai ser algo prazeroso de ouvir. Por quê? Porque ele está tão soberbo, que a palavra, em vez de ser alívio, virou peso. Agora entende por que aquele povo não entendia as coisas espirituais, não entendia as coisas do reino de Deus? Então presta atenção, quando é que você sente que a palavra está pesada? Porque está escrito em 1 João, e os seus mandamentos não são pesados. Quando é que a palavra se torna pesada? Quando ouve, quando a pessoa está soberba. Quando, calácia, estou sentindo graça aqui. Quando o coração de um homem, de uma mulher está soberba, a pessoa fala, ele sente o peso. Aquela palavra já não desce mais gostoso, sabe? Você sabe que o nosso ouvido, a nossa boca espiritual é o ouvido. A gente come aqui, pelo ouvido, espiritualmente falando. Então se tornou um peso, aí a pessoa está com o coração endurecido, a hora que vem aquela palavra, fala, que essa palavra é muito pesada, quero ouvir não. Aí vai rejeitando, tá certo? Então esta é a causa, tá? Deus nos chama esse é o chamado, Deus nos chama para dar atenção à sua palavra, para considerar a sua palavra. Quantas pessoas Deus está chamando para um particular, quantas pessoas Deus está chamando para o ministério, quantas pessoas Deus está chamando para trabalhar na vinha do Senhor, quantas pessoas Deus está chamando para fazer a sua obra. Não relute contra a voz de Deus. Escute, enquanto esses crentes aqui, os crentes em Éfeso, que estavam em Éfeso, eles estavam atentos em ouvir e obedecer a palavra, eles tinham fervor espiritual. Nessa época que Paulo escreve essa epístola aqui, os efésios estavam fervorosos espiritualmente, mas chegou um momento na vida deles, que eles passaram a estar desatento à palavra de Deus. Pastor, como o senhor sabe que o povo em Éfeso estava desatento a ouvir a palavra? Já não mais ouvia a palavra como antes. Sabe como que é? Mais ou menos assim, a pessoa antigamente, quando ouvia a palavra, sentia prazer, as lágrimas desciam, porque ele sentia Deus na palavra. Hoje ele ouve a palavra, mais ou menos assim, puxa, esse negócio não acaba, meu. Então o que aconteceu? Essa pessoa já está desatenta, o coração dessa pessoa já não está bom. Os crentes de Éfeso ficaram desatentos. Aonde eu sei isso? Apocalipse 2, para quem que João escreveu uma carta? Qual foi a primeira igreja que ele escreveu a carta? A igreja de Éfeso, é a mesma igreja. Aí João pega e diz o quê? Ei, conheço as obras, tal, mas tenho contra ti que fizeste uma coisa, largaste, abandonaste o teu primeiro amor. Só que eu te digo, arrependa-te, volte a praticar as primeiras obras. Aí no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, o que João registra, escreve: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus está chamando a atenção da sua igreja. Deus está chamando a atenção do seu povo. Você não pode sair daqui nesta noite como um animal espiritual. Você vai sair daqui nesta noite com o seu coração sensível. Você vai sair daqui com os seus ouvidos atentos, saindo daqui como Samuel. Quando Deus chamou ele disse em 1 Samuel 3,10, disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eis-me aqui, fala, Senhor, porque o teu servo está disposto a obedecer a tua palavra. Alá saraca mandaraia, alá caxanda, alá sicanderebacaia. Existem pessoas, não importa a faixa etária de idade, pode ser uma criança, um adolescente. Já tem criança soberba, já tem adolescente soberbo, que você fala da palavra, instrui ele na palavra, prega a palavra, e ele está que nem uma mula dando coice. Eu não quero orar, eu não quero buscar, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero me consagrar, eu não quero estar no culto, só estou aqui porque meus pais me forçam.
bênção. Ei, Jesus te pega hoje nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Quem sente a presença? Só quem sente a presença. Eu vou lhe dar 30 segundos. Só para quem está atento que o Espírito Santo está falando. Ei, não perca a chama do Pentecoste. Não perca a chama de servir ao Senhor. Vim para o culto servir a Deus. Não é um peso, é um privilégio. Eu não era digno de servir ao Senhor, mas Ele me deu essa graça. Parai, canácia, elemância, xanassi, camantarabaxéria, calabaraia, candarabacalabassúria. Jesus está derretendo a soberba do coração. Diga glória a Deus. Os teus ouvidos espirituais vão sair daqui tinindo. Deus te voltará a te visitar nas madrugadas. Aleluia. Chamandi que me derrece kewi, chamana que me nara cominara canderebacai. Tu não dará coisa ao chamado de Deus. Ei, nesta noite você vai abraçar o chamado. Ah, Senhor. Então Paulo falou: vocês têm ouvido, vocês estão atentos a tudo que Deus está falando. Aí ele diz assim, ó: certamente vocês têm ouvido a dispensação da graça de Deus. Vamos trabalhar isso aqui. O que é dispensação, queridos? A palavra dispensação no original grego oikonomia. É da onde se origina a palavra economia. Veja só. E o que significa isso? Essa palavra aqui no grego, dispensação, significa administração de uma casa. Também se refere ao plano de Deus a respeito da salvação. E também essa palavra era usada para falar de ofício. O que é ofício? Uma ocupação, um trabalho que alguém está. Então, um ofício. Aqui, então, o que acontece? Este texto identifica Paulo como um mordomo. O que é um mordomo? Alguém que recebeu a incumbência de cuidar dos assuntos de Deus, do evangelho do reino do Senhor. Presta atenção, Paulo está dizendo o quê? Vocês têm ouvido, versículo 2 lá. Vocês têm ouvido, capítulo 3, 2, vamos lá. Vocês têm ouvido a dispensação da graça de Deus. Então presta atenção, ele está dizendo, olha, Deus, Paulo está dizendo isso, Deus me alcançou pela sua graça e fez de mim o quê? Fez de mim, ele me deu um ofício. Qual que era o ofício de Paulo? Apóstolo. Qual que era a ocupação dele? Era um apóstolo. Ele era um ministro da casa de Deus. Ele era alguém que estava ocupado com o reino de Deus. E agora presta atenção, o que um mordomo faz? Existem pessoas que usam essa palavra errada. Quando fala de mordomia, ele fala de alguém que parece que está na maior mordomia, está no bem bom, mas não significa isso. Mordomia, as pessoas usam essa palavra errada. Mordomia é servir. Isso é mordomia. Mordomia é alguém que serve, é alguém que trata dos assuntos de outro. Então o que é um mordomo? É alguém que cuida dos assuntos de outro, tá certo? No caso aqui, deste texto aqui, preste atenção. Eu quero primeiro aqui, a título de informação que eu vou falar, e eu julgo ser importante, antes de dar sequência no pensamento que eu abri aqui. A título de informação, escute, Paulo ele fala aqui da dispensação da graça de Deus. No versículo 9 do capítulo 3, ele fala dispensação do mistério. E você já viu comigo isso aqui, em algum momento na quinta? No capítulo 1, no versículo 10, ele fala da dispensação da plenitude dos tempos. Então repete comigo, dispensação da graça, dispensação do mistério e dispensação da plenitude dos tempos. Então presta atenção,
aqui nós temos 3 dispensações: graça, mistério e plenitude dos tempos. Já disse, essa palavra aqui, no caso de dispensação, é administração, é plano de Deus, mas só que nesse contexto aqui nós estamos usando para falar de alguém que está num ofício, ou seja, Paulo é um grande mordomo do Senhor. Ele é um mordomo do Senhor, por quê? Porque ele trata dos assuntos de Deus, ele trata dos assuntos do reino de Deus. Ele é um mordomo, ele vive para o seu dono. Agora presta atenção, mas isso aqui é só a título de informação, depois nós vamos trabalhar isso. Segundo a teologia latina de Nelson, existem 3 dispensações. Alguns falam de 7 dispensações: dispensação da inocência, consciência humana, enfim, isso não está na Bíblia, embora não seja uma mentira, mas na Bíblia de fato só tem essas 3 dispensações. Eu já disse, 3 dispensações do que é o tempo da administração de Deus. Deus usou esses 3 tempos dentro do seu plano de salvação. Qual que é? Vou repetir: a dispensação da graça, dispensação do mistério e dispensação da plenitude dos tempos. Rapidamente, que eu já disse que é só título de informação que eu estou falando, qual que é a dispensação do mistério? A dispensação do mistério vai desde a criação dos anjos, a queda de Satanás, tá certo? E a criação do universo, do céu e da terra, inclusive nós. Jesus, ele foi revelado no Antigo Testamento? Ele foi revelado no Antigo Testamento? Não, ninguém conhece Jesus no Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia chama Jesus de mistério. Porque Deus, presta atenção, Deus, ele tinha, antes de ele criar o mundo, antes de ele criar o universo, ele tinha determinado, ele tinha planejado salvar o ser humano através de Jesus Cristo. Então por que a Bíblia chama Jesus de mistério, o Evangelho de mistério? Porque é algo que estava oculto, mas hoje é revelado. Então esse mistério é algo que nós sabemos. Quem que é o mistério de Deus? O próprio Deus, Jesus Cristo é o mistério. Então presta atenção, a dispensação do mistério, ela vai desde a eternidade, assim eles falam, né? Desde a eternidade passada, conforme já falei, a criação dos anjos, a queda de Satanás e os demônios, até essa parte dos anjos. Aí, aonde se inicia a dispensação da graça? Quando Cristo nasceu, ou melhor, foi gerado no ventre de Maria. Então, a partir do momento quando o Salvador, o Deus, tomou a forma humana, se deu o tempo da graça. Ali se iniciou a dispensação da graça. Hoje, qual a dispensação que nós estamos vivendo? Da graça. Esse é o tempo da graça. Agora vai chegar uma outra dispensação, que é a que falta. Qual que é? A da plenitude dos tempos. E quando isso vai acontecer? Essa plenitude dos tempos, conforme já falei aqui, significa é o melhor de todos os tempos. E qual vai ser o melhor de todos os tempos? No reino milenar. Quando a igreja de Deus reinará com Cristo aqui na terra durante 1000 anos, e depois esse reino culminará no reino eterno que jamais acabará, jamais passará. Esse vai ser a plenitude dos tempos, tá certo? Mas hoje, presta atenção, hoje nós vivemos na dispensação da graça, do favor de Deus para com os homens. Aleluia, que lindo isso aqui, tá? Isso é só a título de informação que eu trouxe para vocês. Agora perceba, a responsabilidade do mordomo, do dispenseiro, Paulo, ele fala em Romanos capítulo 15, do versículo 15 a 21, ele vai dizer que Deus levantou ele como apóstolo dos gentios. Apóstolo é alguém enviado com autoridade. Então Deus levantou o apóstolo Paulo, apareceu para ele e falou o quê? Você vai pregar minha palavra para os gentios. Então ele é chamado na Bíblia de apóstolo dos gentios. É por isso que eu digo que, por exemplo, a igreja do Senhor tem uma consideração muito grande pelo apóstolo, o apóstolo Paulo. Por quê? Foi através dos esforços missionários desse apóstolo que o evangelho chegou aqui para o Brasil. Entende? É claro que no decorrer dos anos Deus foi usando outros, mas eu estou dizendo, nós devemos ter a Deus, porque tudo é Deus que faz, muita gratidão por esse apóstolo. Por quê? Porque a dedicação que ele teve da vida dele foi para alcançar os gentios, no caso nós. Então todos os esforços missionários que ele fez, aí alguém um dia poderia olhar para ele, porque ele estava morrendo, tá certo?
e estava sentenciado, estava lá, carequinha, todo marcado de cicatriz, de tanto ter apanhado a vida inteira, por causa do evangelho, e alguém olha para ele e fala assim, ixi, olha como que vai acabar a vida, todo arrebentado, quebrado. Aí ele escreve, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, agora eu só estou esperando a coroa de glória que está preparada para mim. A vida do apóstolo Paulo foi uma vida tão intensa em Deus, que até hoje nós somos influenciados pela vida desse homem. Até hoje, o ministério de Paulo influencia nós, a igreja do Senhor. É por isso que eu digo, a igreja do Senhor tem uma consideração muito grande por esse missionário de Deus, tá certo? Porque ele foi um instrumento poderoso do Senhor. Agora veja, olha a responsabilidade do mordomo, do dispenseiro. Olha qual que é a responsabilidade, veja só. Todos nós, escute isso aqui, eu quero que você entenda. Todos nós que ouvimos a palavra, que ouvimos o evangelho, nós se tornamos mordomos do Senhor. Por quê? Porque nós cuidamos dos assuntos de Deus. Nós tratamos do evangelho do Senhor, da salvação para os povos. Então todos nós somos mordomos. Nós somos dispenseiros de Deus, tá certo? Agora veja isso aqui, olha qual que é a responsabilidade do mordomo, um dispenseiro de Deus. Está aí, 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, ó, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim, olha lá, pesa essa obrigação. Então nós, aqui ó, há um peso em nós. Qual que é o peso? A obrigação de pregar o evangelho. Olha que Paulo fala, sobre mim e sobre você também, pesa nos nossos ombros. Por quê? Eu sou dispenseiro de Deus, eu sou mordomo de Deus. Deus me deu o quê? O evangelho. Deus me deu a palavra. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que administrar tudo isso que Deus me deu. Deus me deu a saúde, tantas coisas que Deus me deu. Para quê? Para que eu seja um mordomo, para que eu sirva a Ele, trate dos assuntos dele. Aí o que o apóstolo Paulo fala? Essa é uma obrigação. Aí o que ele diz? Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Aí tem gente que vive uma vida cristã, que acha que é só vir aqui para o culto, vir aqui, sentar, ouvir uma palavrinha e tá bom. Ei filho, você não está sentindo o peso da responsabilidade não? Você não sente esse peso na sua carcundinha aí não? Olha o que ele está dizendo. Ai de mim se não pregar esse ai aqui, você sabe que é uma exclamação de dor. Essa dor aqui é a dor da perdição, filho. Lá em Apocalipse, o que está escrito lá? Ai, os ai que vão acontecer. Então Paulo está dizendo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E aí tem crente, eu fico assim pasmado, que ele vive a lá vão ter. Ele vive assim, serve a Deus o dia que quer, fala de Jesus o dia que quer. Ele fala, não, hoje eu quero ir lá sentir a presença, amanhã não quero. Não, irmão. Essa realidade tem que ser esclarecida a nós. Está aqui, ó, pesa sobre mim, pesa, é uma obrigação. Ele falou, e ai de mim se eu não tratar disso, hein? Versículo 17, olha o que ele diz, se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, você sabe que essa palavra constrangido significa cercado por todos os lados, não tem como fugir. É então a responsabilidade de dispenseiro que está confiada. Então o que Paulo está dizendo? Deus confiou a mim essa responsabilidade. Deus me alcançou e me deu essa responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Prega o meu evangelho. Alguém aqui foi alcançado por Jesus aqui? Saiba de uma coisa, sobre você pesa essa responsabilidade. Pesa. Agora escute isso aqui, presta atenção. Isso aqui é muito forte que nós vamos trabalhar aqui, ó. Ao dispenseiro, ao mordomo, requer-se fidelidade. Eu vou ler um texto aqui e eu vou trabalhar esse texto com vocês, versículo por versículo, embora que resumidamente. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 12, versículo 42. Eu vou resumir só os textos. Olha só. Então todo mordomo, eu já expliquei o que é o mordomo. O mordomo é aquele que trata dos assuntos do seu senhor. Então aqui na terra, nós estamos aqui para tratar do assunto de quem? Do Senhor, do nosso Deus. Presta atenção. Diga para o seu irmão, isso é pedagógico. Diga para o seu irmão, você é um mordomo de Deus. Diga isso para ele. Você é um mordomo de Deus. Então, aleluia, ninguém aqui é desocupado. Aqui todo mundo tem uma ocupação.
Aleluia. Aqui ninguém vem para o culto porque não tinha nada para fazer. Aqui todo mundo vem porque tem um ofício. Aqui tu vem porque tu tem um chamado. Tu tens uma ocupação. Por isso que o evangelho não é coisa de desocupado. Alguém pega e fala, não arrumei nada na vida, deixa eu tentar alguma coisa aqui. Arrumou para a cabeça, filho. O evangelho é uma ocupação tremenda. Vai pensando. Porque tem umas pessoas aí que não é fácil não. Eu já vi muitas aí, não deu certo na vida e fala, deixa eu tentar aqui, ver se dá alguma coisa. Pensando que, aqui o trabalho aqui não é brincadeira não. É sério isso aqui, gente. Pega isso aqui, vamos lá. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo, olha lá, mordomo fiel e prudente, que é sábio aqui no caso, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar ao seu tempo. Essa palavra ração é a tradução muito errada. Aqui a tradução seria sustento, é a melhor tradução, tá? Para lhes dar ao seu tempo o sustento, ou seja, o que ele está querendo dizer? Que o mordomo foi levantado, presta atenção, qual que é o mistério aqui? O mordomo, ele recebeu os recursos espirituais. Nós temos os recursos espirituais, qual? O dom. Os dons do Espírito é o recurso espiritual. A vida que Deus nos deu no Evangelho é um recurso espiritual. A capacidade que Deus te deu é um recurso espiritual. Enfim, Deus nos deu dons, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu as suas riquezas espirituais. Agora nós temos que usar, como mordomos, essas riquezas que Deus nos deu, para sustentar as pessoas. Sustentar com o quê? Com o Evangelho. Falarmos das coisas espirituais para eles. Veja só, 43 em diante, presta atenção. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Achar fazendo o quê? Tratando dos assuntos de Deus. Com fidelidade. Pregando a palavra com fidelidade. Evangelizando no trabalho, na escola. Então, olha só, feliz vai ser aquele que quando o Senhor voltar, o Senhor achar ele trabalhando no seu reino, na sua obra. Entende? Olha lá. E aqui quando eu falo a sua obra, onde é a obra de Deus? Aonde tem uma alma para ser salva, lá está a obra de Deus. Aonde tem um necessitado, lá está a obra de Deus. É isso que eu estou falando. Versículo 44. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. O que significa isso? Quando Jesus voltar, eu estou falando na volta, não no arrebatamento. Quando Jesus voltar, a igreja volta com ele. E quem foi fiel como mordomo aqui, quem serviu ao Senhor, pregou o Evangelho, fez a obra de Deus, no reino milenar, ele vai ter uma posição de honra. Ele vai reinar com Cristo, presta atenção. Ele vai ser uma pessoa que vai estar numa posição de honra ao lado do Senhor. Ele vai reinar com Cristo numa posição de honra. Olha lá, em verdade vos digo, sobre todos os seus bens o porá. Versículo 45, olha lá. Mas se aquele servo disser em seu coração, olha lá, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, olha lá, e a comer e a beber e embriagar-se. O que significa isso? As pessoas, a gente não fala que Jesus está voltando, sim ou não? E o que as pessoas falam? Mas já ouvi isso tanto tempo, olha lá. É isso que Jesus já estava falando. Então presta atenção, aí as pessoas ouvem que Jesus, a gente está administrando, tá certo? Estamos fazendo a mordomia do Senhor, pregando o Evangelho, usando os dons que Deus nos deu, louvor, pregação, ajuda, enfim, todos os recursos que Deus tem nos dado aqui nessa terra, a gente está usando para promover o Evangelho, tá certo? Fazendo a obra de Deus. Aí de repente, aí existe aquela pessoa que estava caminhando, e de repente fala, estou tanto tempo aqui fazendo, já não volta coisa nenhuma. Aí o que ele vai começar a fazer? Vai começar a espancar criados e criadas, e a comer e a beber e embriagar-se. O que é isso, espancar criados e criadas? O que é isso, espancar? Quando eu não prego o Evangelho, eu estou maltratando a alma do perdido. Você está entendendo o que eu estou falando? Se eu, como conhecedor da palavra, não pregar o Evangelho para que o perdido seja salvo, eu estou espancando a alma dele. E tem uma coisa, e ele começar a comer e beber, embriagar-se, o que é isso? Embriagar-se é estar tomado pelo mundo, perdido pelo mundo. E o que é comer e beber? Só pensar nas coisas terrenas.
Ele abriu mão do espiritual e agora só pensa nas coisas terrenas. Aqui, comida e bebida é coisa o quê? Da terra ou do céu? Da terra. Então aqui é isso que esse texto está dizendo. Então a pessoa ouviu que Jesus está voltando, aí fala, mas tanto tempo que eu ouço isso, e aí agora ele passa a não mais ser um mordomo do Senhor, pregar o evangelho, fazer a obra de Deus. É tempo de despertar, hein? É tempo de despertamento espiritual. Escute, versículo 46. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Ou seja, essa pessoa vai se perder, ela vai ser condenada ao inferno. Agora, olha só isso aqui. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, olha lá, será castigado com o quê? Muitos açoites. Presta atenção. A pessoa que está ouvindo essa palavra hoje aqui, você está comprometido até os dentes. Você está comprometido e está comprometido, filho. Porque você sabe o que Deus requer de você. O que Deus requer de você? Que você seja um instrumento de salvação para alguém. Que você busque a Deus, para que você faça a obra de Deus. Só que presta atenção, aí você sabe que Jesus está voltando, aí você não se aprontou, não se posicionou, não fez a obra, espancou os criados e criadas, que é homens e mulheres que estão perdidos. E aí o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, essa pessoa, presta atenção, será castigada com muitos açoites. Já vou explicar aqui, versículo 48. Por que ele fala muitos açoites? Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Olha só o que Jesus está ensinando aqui. O que é essa pessoa que ele não sabia a vontade do Senhor, olha lá, o que não soube, tá certo? Mas aquele que não soube fez coisas dignas de açoite. O que é isso? Existem pessoas que sabem do Evangelho. Por exemplo, tem alguém aqui que não sabe do Evangelho? Não, porque hoje já está ouvindo, se nunca ouviu, já ouviu agora. Então você tem maior responsabilidade, porque você foi dado mais chance. Agora tem pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. E o que vai acontecer? Olha o que o texto está dizendo. Ele nunca ouviu falar do Evangelho, tá certo? E viveu uma vida tortuosa. Só que ele vai ser condenado ao inferno também. Por quê? Porque de alguma maneira Deus deu chance para ele ser salvo. Só que existem pessoas que teve mais chance. Ela veio num culto, veio no outro, e a gente ficou insistindo. Entrega a vida, ele nunca entregava. Muito foi dado para ele. Só que tem pessoa que ouviu uma só vez o Evangelho e rejeitou. Tá certo? Então a ele foi dado pouco. No inferno vai ter distinção de sofrimento. Tem pessoa que vai sofrer mais, tem pessoa que vai sofrer de menos. Então até no inferno vai ter grau de sofrimento. Está entendendo? Todo o tormento do inferno não tem nem como explicar. É irreversível, é inimaginável. Mas existem pessoas que vão ter grau. Assim como no céu vai ter grau de galardão, uns vão ter mais, outros vão ter menos. Vai ter posição, porque você pensa que no céu vai estar todo mundo na mesma posição? Acha. Camarada a vida inteira jejuando, orando, buscando, fazendo a obra, se entregando à graça de Deus. Aí tem pessoa que só cria problema, às vezes vai até ser salvo. Mas vai ter a mesma posição no céu? Vai sim. Vai nada, meu. E é por isso que aqui o texto está dizendo, aí tem gente que está o quê? Só pensando em comer e beber, só pensa na coisa da terra. Não está pensando na vida eterna. Agora 49, veja só isso aqui. Não é só 48 mesmo. Coloca aí, volta aí para mim 48. Olha lá. E qualquer que foi dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então o que Deus está falando aqui para nós, aqui nesta noite, preste atenção, vou dizer. O mordomo fiel retrata o crente genuíno, que administra bem as riquezas espirituais. Já disse, os dons, o evangelho, as capacidades de Deus, e que Deus colocou sob os seus cuidados para benefício dos outros, tá certo? Então Deus nos fez mordomos dele, então cabe a nós a fidelidade na mordomia. Então presta atenção, aí tem gente que fala, eu não caminho mais, e começa a colocar um monte de desculpa. Ô irmão, quando eu leio a história de Ana, eu estou falando de Ana, Lucas capítulo 2, a Ana tinha mais de 80 anos, o texto diz assim, todos os dias estava no templo, com jejum e com oração. É tempo de despertarmos espiritualmente.
Ei, tem pessoas que não estão se dando conta da gravidade do que é servir a Deus. Por quê? Há uma mensagem distorcida que não é o Evangelho do Senhor, que vai se espalhando sobre os quatro cantos aí da terra, e as pessoas não estão se dando conta da responsabilidade que tem em servir a Deus. Acha que servir a Deus é estar no país das 7 maravilhas, da Alice, das 7 maravilhas, mas servir a Deus não é isso. Servir a Deus é maravilhoso sim, mas aqui na terra não é lugar de descanso, aqui na terra é lugar de perseverança, aqui na terra é lugar de lágrimas, aqui na terra é lugar de esforço. É tempo da igreja congregar, é tempo da igreja orar, é tempo da igreja jejuar. Dá glória a Deus agora. É tempo da igreja se esforçar. Ei, para de espancar os criados, se levanta, mordomo do Senhor. Tem gente espancando os criados e criadas aí, com a sua vida displicente, porque às vezes eu digo, tem pessoa que anda tão desanimada no reino de Deus, que às vezes quer desanimar a gente. Você fala, meu Deus, a gente se prepara, busca para dar o melhor, aí fala, vou abrir mão. Às vezes a gente vai abrir mão, e cada um que procure o seu rumo. Aí vem o Senhor e fala, eu procuro um mordomo fiel, eu procuro um mordomo fiel. Aleluia. Então, em vez de aqueles que estão desanimados, estão na infidelidade da mordomia, se levantemos nós da fidelidade ao Senhor. Deus te deu, aleluia, riquezas espirituais, então exerça a sua mordomia. Tem gente aqui que tem uma capacidade, irmão, para levantar recursos, para levantar fundos, não faz nada pela obra. E porque tem gente, meu amado, se entregar uma bala para ele, ele te devolve uma doceria. É ou não é? Pessoa é desenrolada. Toma aqui, dá lá, desenvolve. Por que não usa esse talento na obra de Deus? Aí chega aqui, eu não sei fazer nada, não tenho nada, deixa de conversa fiada, em nome de Jesus. Desperta, tu que dormes, desperta-te. Desperta. Imagine se essa igreja se entrega aqui, irmão, de todo o coração, todo, 100% dos membros aqui, se entrega, e a gente aqui se reúne como se acontece, tá certo? Em alguns cultos, que eu vejo assim, um culto que as pessoas muito se entregam, quando em Santa Ceia, congressos, as pessoas se entregam, ela pode ter o compromisso que for, ela desmarca e vem. Agora, se a gente fazer de cada culto aqui um congresso, você vai ver. Se a gente fazer aqui de cada culto uma Santa Sé, você vai ver. Sabe por quê? Tem muita gente fazendo corpo mole. Ele fala, hoje estou cansado, não vou não. Ô, pera lá. É tempo de a gente deixar esse corpo mole espiritualmente falando. Eu sei que todo mundo tem o seu problema, tem a sua dificuldade, mas se eu for ficar olhando para os problemas, eu só vou arrumar desculpa, porque quem quer fazer a vontade de Deus, quem quer fazer a obra de Deus, ele arregaça as mangas e fala, eu vou dar um jeito, eu vou fazer o que Deus está me mandando. Ele se dispõe a fazer. Aleluia, Deus vai despertar hoje aqui. Essa noite vai ser a noite do despertamento. Aleluia, Deus vai levantar as Anas aqui, que jejua e ora no templo. Deus vai levantar os Simeões aqui, que o Espírito Santo conduz ele para o santuário. Nesta noite, aleluia, Deus vai tirar toda a fadiga espiritual, todo o desânimo espiritual. O crente vai se levantar na autoridade de Deus aqui nesta noite. É tempo de se levantar. É tempo de pregar o Evangelho. Se levanta, mordomo. Se levanta, mordomo. Xanarasi calamácia. Aleluia, nós não podemos chegar diante do nosso Senhor de mãos vazias. Se nós temos que fazer alguma coisa para Deus, o tempo é agora. Se você colocar o seu coração nesta palavra, e se você ouvir tudo que o Espírito Santo está falando, você vai viver uma virada espiritual tremenda na sua vida. Deus vai começar a te usar como nunca te usou antes. Você vai começar a ter experiências com Deus como nunca teve. Sai desse barco furado, que é muita
gente dizia: antes eu profetizava, antes eu tinha força, antes eu tinha ânimo, antes eu chorava. Que antes, rapaz? Sai desse passado de museu aí. Deus quer hoje, Deus quer agora, Deus quer bradar hoje, Deus quer bradar agora, Deus quer derramar hoje, Deus quer derramar agora, Deus quer renovar hoje, Deus quer renovar agora. Nem antes fazia não, faz hoje também. Nem antes adorava não, hoje adora também. Levante as mãos para o céu e enche essa casa de glória a Deus aqui, porque essa noite é noite de despertamento espiritual. Deus está despertando os mordomos. Havia mordomo que estava cochilando lá na despensa, estava cheio de riqueza lá na despensa, ele estava cheio de recursos, aí está lá com dom espiritual, está lá com a capacidade de Deus e roncando, babando. Sai daí, seu babão. Jesus te desperta hoje. Pega a riqueza e vai, pega a riqueza e vai, vai dispenseiro. Xanarápia, alabacandara baixanda candere bacaia, alabachara bacantene que ester que labra súpria. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. A dispensação é da graça de Deus. Por que a dispensação da graça? Graça, você sabe que é favor imerecido, porque nem quem prega e nem quem recebe a mensagem tem mérito. A pessoa que Deus usa é pela graça, e a outra pessoa que recebe a mensagem e se rende é por causa da graça. E ainda, a mensagem do Evangelho é pura graça, pois Deus que nos deu, ou seja, graciosamente a salvação por meio de seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra ali não pereça significa destruir por completo, condenar a miséria eterna do inferno. Ou seja, Deus nos deu a dispensação da graça, ou seja, Deus usa os profetas, Deus usa o homem de Deus, Deus usa os membros da igreja de Deus pela graça. Aí Deus te usa para falar de Jesus, para convidar alguém para vir à igreja. Deus te usa, mas você tem mérito? Não, porque foi por graça. Aí a pessoa chega aqui, entrega a vida para Jesus, desce as águas do batismo. Ele tem mérito nisso? Não tem, porque ele recebeu a palavra pela graça. E aí sabe o que mais? A palavra de Deus é pura graça. Por quê? Eu só tenho salvação porque Deus amou. Deus amou e me deu. Aleluia. É tudo por graça, não tem jeito não. Quem recebe, quem Deus usa, e a mensagem é tudo graça de Deus. Aqui ninguém tem mérito em nada. É por isso que a glória é só do nosso Deus, é só dele. Vamos encerrar. Versículo 2 aí, a parte B. Aleluia. Versículo curto, mas tem conteúdo. Olha lá. Vou ler todo o versículo de novo. Se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus. Essa versão tá boa, deixa ela. Gostei dela. Olha lá. Se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi olha lá. Para convosco me foi dada. Escute isso aqui. A palavra dada aí significa assim, dar algo a alguém. Então eu aprendo o que aqui? Presta atenção, olha o que Paulo está dizendo. Essa dispensação, ou seja, Cristo me alcançou, me fez um apóstolo, pregador da palavra, dessa mensagem que salva. Então presta atenção, Cristo fez isso na minha vida. Só que essa dispensação, agora eu estou o quê? Eu estou sendo um dispenseiro, um mordomo. Eu tenho as riquezas do reino, eu tenho os dons, a capacidade, a mensagem do Evangelho, e eu sou um dispenseiro. Tudo isso aqui está no almoxerifado de Deus. Só que eu, como mordomo, eu tenho acesso ao almoxerifado de Deus. Aí eu pego essa administração, aí eu vou o quê? Vou distribuindo, como mordomo, vou administrando e alcançando aqueles que precisam dessa graça, tá certo? Agora olha o que ele diz. Deus me colocou nessa posição, me fez um mordomo, um pregador do Evangelho, um ministro do Evangelho. Olha o que o texto diz aqui. Que para convosco me foi dado. Então presta atenção. Foi-me dado, mas para vós. Presta atenção, Então ele recebeu para. Presta atenção. Ele recebe algo de Deus, fica nele, recebeu para vós.
vamos ver aqui isso aqui, que isso significa. Desse modo, aprendemos que, primeiro, o que Deus deu tem a finalidade de cumprirmos o chamado de servos. Então Deus me deu para que eu possa servir o próximo. Agora você não quer dar glória, né? Se fosse para você ser servido, você ia dar glória, eu sei. Mas o que você recebeu não é para ser servido. O que você recebeu é para servir. Bem-vindo ao reino de Deus. Por isso Jesus falou: eu não vim aqui para ser servido, eu estou aqui para servir e dar a minha vida por muitos. Isso é evangelho. Quer uma posição honrada no reino? As coisas aqui na terra vai passar, o reino não. O que é melhor? Vai ficar se dedicando às coisas da terra ou vai começar a se aplicar nas do céu? Veja aí, pensa aí. As coisas aqui na terra uma hora acaba. E a eterna? Vai querer desfrutar uma coisinha aqui, que é pouco tempo? Vai trocar o eterno? Vai trocar o passageiro pelo... Não compensa não, eu acho. Acho não, tenho certeza, né? Segundo, a mensagem do evangelho nos foi confiada, nos foi dada para ser compartilhada. Do jeito que eu recebi de Deus, eu entrego. Então eu não posso ouvir o evangelho, receber a palavra de Deus e me calar. Eu recebi essa mensagem e agora Deus me fez um dispenseiro, um mordomo dele. Me deu a capacidade para falar do amor dele. Então eu não posso segurar essa mensagem para mim. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agir com fidelidade, ser um mordomo fiel. Eu pego e administro isso. Eu pego e compartilho isso. Será que nós vamos ser tão egoístas a ponto de pensar só na nossa salvação? O egoísmo não cabe no cristianismo, no evangelho. Por isso que, você já ouviu muito isso aqui, mas por isso que a Bíblia diz: o Pai é nosso, o pão é nosso. No cristianismo não cabe, gente, não cabe egoísmo. Tudo que nós temos é compartilhado. É por isso que a Bíblia fala viver em comunhão. O que é comunhão? Ter em comum. Vamos lá. O texto que melhor exprime essa ideia que eu estou falando é o texto da multiplicação dos pães e peixes. Escute isso aqui, eu vou usar Mateus 14, 19. A passagem da multiplicação dos pães e dos peixes é tão importante que está registrada nos 4 evangelhos. O evangelho é um, mas os evangelistas são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então escute, poucas passagens nos evangelhos se repetem, poucas. Agora tem uma passagem que está em todos os evangelhos: a multiplicação dos pães e peixes. Você acha que não seria tão importante essa passagem? Não teria importância para ser registrado nos 4 evangelhos? Essa passagem é tão importante que os 4 evangelhos registram. Sabe por que as pessoas não vê a importância da multiplicação dos pães e peixes? Porque nunca entendeu essa passagem. E eu vou te explicar ela. Porque todos, quando falam do pão e peixe, eles só pensam na questão material. Só que a multiplicação dos pães e peixes não tem nada a ver com o material, embora literalmente Jesus deu pão para o povo comer. Só que por detrás daquele milagre estava uma lição espiritual muito elevada, que eu vou falar dela agora. Olha só, aqui está, o povo está faminto, e Jesus agora pega e dá ordem para os discípulos: esse povo está com o quê? Com fome. E Jesus falou: eu não vou dispensar eles vazios, eu vou dar de comer para eles. E tem uma coisa, hein? Vocês vão fazer esse trabalho. Eu vou dar o pão. Olha o que Jesus está falando. Eu vou dar o pão. Mas quem vai alimentar eles? Vocês. Presta atenção. Quem que dá o pão? Jesus dá o pão. Mas quem que alimenta? Os discípulos. Veja isso. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, olha lá, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos... Então vamos lá, Jesus pega o pão. Alguém poderia alimentar a multidão com aqueles 5 pães? De mais de 5.000 pessoas, alguém poderia? Não. Então, o único que pode alimentar essa multidão aqui, o único que pode matar a fome dessa multidão, quem que é?
Então quem é que pode matar a fome mesmo? Só que eles não entenderam, presta atenção, eles não entenderam que a ênfase deste milagre, aí da multiplicação dos pães e peixes, é trazer o entendimento que Cristo é o pão da vida. Quando Jesus multiplicou o pão, e o Evangelho de João capítulo 6 fala disso, o versículo 12 em diante ali, vai dizer que todos comeram e ficaram o quê? Fartos. Ficaram o quê? Saciados. O que é saciado? Estou completo. Não me falta nada. Daquilo que eu me alimentei me completou. Escute, eles não entenderam. Eles estavam buscando coisas materiais, perecíveis. Jesus falou, deixa eu falar para vocês. Sabe por que vocês comeram daquele pão e se saciaram? Por quê? Porque vocês estavam se alimentando de mim próprio. Veja, eu vou ter que ler o texto. João 6, é a mesma passagem da multiplicação dos pães. João 6, 47. Olha o que Jesus diz, presta atenção que aqui é o final. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida. Então não tem jeito, quer a vida eterna? Só Jesus pode dar. Não tem jeito, não tem outro. Agora veja só isso comigo, por favor, 48. Olha lá, leia bem forte, 48, versículo 40, leia bem forte, 3, 2, 1. O que Jesus falou? Eu sou o quê? Por que pão da vida? Porque esse pão é o que dá vida, entendeu? Presta atenção, Jesus aqui, quando multiplica os pães e peixes, o que ele está falando? Ele está dizendo aqui, se vocês crerem em mim, vocês nunca terão fome. Para de graça, irmão. Ele está querendo o quê? Matar a fome física ou espiritual? Por isso que eu disse que é a continuação de terça. Terça eu falei da água, hoje eu estou falando da comida, do pão. Agora veja só, 49, presta atenção. Vossos pais comeram o maná no deserto e? Olha o que Jesus está falando. Vossos pais, os filhos de Israel, eles não saíram do Egito e eles ficaram reclamando para Deus do quê? Me dá comida. Eles não tem comida, não tem comida, não tem comida. E a Bíblia diz que todos eles comeram do manjar espiritual. O que é isso? Eles só estavam focados nas coisas terrenas. E de tanto que eles ficaram nas coisas terrenas, morreram no deserto, mesmo sendo providos. Porque maná, você sabe que fala da provisão. Agora tem gente que só pensa no material. Maná é coisa material. E coisa material dura para sempre? Perece. Agora olha o que Jesus fala aqui, não entra no caminho deles. É isso que Jesus está explicando. Vocês não entram no caminho deles, só fica buscando coisa terrena aqui, na minha presença. Vocês têm que valorizar algo maior. Vocês não podem valorizar a bênção mais do que o abençoador. Para de graça. Tem gente que está valorizando mais a provisão do que o provedor. Mas só que o provedor é maior do que a provisão. Você pode ficar sem a provisão por um tempo, mas sem o provedor jamais. Porque alguém pode ter a provisão e não ter um provedor, mas é impossível alguém ter o provedor e ficar sem a provisão. Olha lá, pega isso aqui, aleluia. Depois você ouve de novo, eu não vou repetir o que eu falei aqui não. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer, aleluia. O que é isso? Em Jesus eu alcanço a imortalidade da alma. Por quê? Porque Ele é o pão que mata a minha fome. Eu não morrerei de fome espiritual, porque eu me alimento de Jesus eternamente. Por que nós vamos conseguir viver eternamente? Porque eternamente nós vamos se alimentar dEle. Versículo 51, olha lá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne que darei pela vida do mundo. Jesus está dizendo, vocês têm que se alimentar da minha presença. Vocês têm que se alimentar da minha palavra. Vocês têm que se alimentar da minha comunhão. Vocês aí que ficam buscando coisa material, fica comendo só coisa material, buscando coisa material, só comendo e bebendo no sentido das coisas
coisa aqui da terra, só pensando em coisa da terra, escute, trabalhe não pela comida que perece, mas trabalhe pelaquilo que é imperecível. Jesus já está falando, passe a cuidar mais da tua salvação, passe a zelar mais pela tua alma, porque essa terra vai passar, essa vida vai passar, mas a eternidade jamais, jamais, jamais. Aleluia. E agora eu encerro aqui, de fato, encerro o estudo dizendo o quê? Aleluia, presta atenção. A ênfase deste milagre é que Jesus é o pão da vida. As multidões estão com a alma faminta, mas não de maná, coisas perecíveis e passageiras, mas sim do pão que mata a fome eterna, Jesus Cristo. Escute, em João capítulo 2, versículo 20 e 21, os gregos chegaram para Filipe e falou, cadê Jesus? Nós queremos ver Jesus. Ele falou, nós queremos ver quem? Jesus. Os gregos chegaram e falaram assim, ó, nós queremos ver, presta atenção, estava um apóstolo, Filipe era um dos apóstolos de ponta, o Filipe era, o Filipe é aquele que, Filipe, é aquele que participou também do evento da multiplicação, tremendo. Agora escute isso aqui, olha que revelação linda, as multidões, presta atenção, as multidões elas querem ver Jesus. Os gregos falaram o quê? Nós queremos ver Jesus, capítulo 2, versículo 20 e 21. Então presta atenção, eles não estão à procura de entretenimento, eles não estão à procura de movimentos humanos e terrenos. O que eles querem? Jesus. Então eles solicitam a Filipe e falam, o negócio não é com você, a gente quer Jesus. Cadê Jesus? Eu vim aqui por Jesus, eu canto para Jesus, eu falo de Jesus, eu vim aqui ouvir de Jesus. A multidão, aleluia, ei, se nós falarmos de coisas terrenas, humanas, vai todo mundo ficar com fome aqui. O único que pode matar nossa fome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa igreja ama Jesus, caminha com Jesus, vive Jesus, adora Jesus, caminha, enfim, de dia, de tarde, de noite, de madrugada. O nosso viver é Jesus. Você veio aqui por Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é digno de glória, ele é digno de interesse, ele é digno de louvor. Você teve um dia cansativo, mas você veio aqui por Jesus. Você está passando lutas difíceis, situações complicadas, mas você está aqui por Jesus. Nesta noite você veio aqui porque o que te interessou nesse culto? Foi a presença de Jesus. Você está aqui porque você tem fome, você tem desejo de salvação, você quer a vida eterna, você tem a vida eterna nele, você se alimenta dele, você vive para ele, aleluia. Então o nosso interesse aqui é só Jesus. Aqui o que se prega tem que pregar sobre Jesus. Aqui ninguém prega coisa de homem não, aqui queremos ouvir sobre Jesus. É Jesus, não tem outro, é Jesus. Jesus, e se não gostar, fala o nome dele de novo, Jesus. Então, agora encerrei. Aleluia. A multidão, olha, presta atenção, a mim foi me dado para vós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu usei aqui o retrato da multiplicação dos pães e peixes. Então o pão vem dele, ele é o pão, a mensagem é ele, é pregar sobre ele. Aí a gente recebe o evangelho, os discípulos do Senhor, os dispenseiros do Senhor, recebemos e vamos fazer o quê? Alimentar a multidão. E com o que se alimenta a multidão? Com pão. Qual que é o pão? Jesus Cristo é a vida eterna. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o bom pastor. Jesus é a porta. Jesus é a salvação. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O que era, o que é, o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Jesus é a semente da mulher. Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus, ele é, aleluia, sim, o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, além de ser o
Cordeiro Pascal. Jesus Cristo também é um sacrifício perfeito. O nosso Jesus Cristo é aquele que nos guia nesse deserto da vida. Jesus Cristo é o profeta fiel. Jesus Cristo é o capitão da nossa salvação. Jesus Cristo é o nosso parente remidora. Jesus Cristo, Ele é o nosso legislador. Jesus Cristo é o profeta do seu povo. Jesus Cristo é o rei soberano. Jesus Cristo é o descendente de Davi. Jesus Cristo é o nosso professor. Jesus Cristo é o reconstrutor das muralhas da nossa vida. Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Sim, Ele é o nosso redentor. Jesus Cristo é o nosso pastor e nada nos faltará. Jesus Cristo é a própria sabedoria. Jesus Cristo, Ele é o pregador perfeito. Ele é o amado esposo. Se você não gosta, eu vou falar ainda. Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele que enxuga as nossas lágrimas. Jesus Cristo é o quarto homem da fornalha. Jesus Cristo é o esposo fiel. Sim, Jesus Cristo é o verdadeiro missionário que leva a salvação aos povos. Jesus Cristo é o carregador dos nossos fardos. Jesus Cristo é o que cura. Jesus Cristo é o que salva. Jesus Cristo é o que liberta. Jesus Cristo é o que renova. Jesus Cristo é o que em Calabachai, Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é o homem perfeito. Jesus. Aleluia. Fica de pé, aleluia, e diga bem forte. Fica de pé com as duas mãos levantadas, bem forte. Diga bem forte: Jesus Cristo, eu vim para te ver. Diga: Jesus Cristo, eu estou aqui por ti. Diga: Jesus Cristo, tu és o meu Deus. Se é verdade, glorifique a Jesus. Glorifique a Jesus. 1 minuto só dando glória a Jesus aqui. Só dando glória a Jesus. Eu já vou encerrar. Abre a boca, abre a boca. É 1 minuto só dando glória a Jesus. Glória a Jesus, glória, glória. Foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que prometeu que nos buscará, é Ele que nos arrebatará. O negócio aqui é Jesus. A gente canta para Jesus, a gente adora Jesus, tudo aqui é para Ele. Aqui anjo não tem vez, aqui homem não tem vez. Ninguém vai roubar a glória, a centralidade que é dele, é dele, é dele. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te glorifico. Enquanto eu falo do nome dele, demônios não podem resistir, enfermidades não podem resistir, problemas não podem resistir, porque o nome de Jesus é exaltado sobre todo nome, porque o nome de Jesus se dobrará todo joelho na terra, no céu e debaixo da terra, e confessará: Jesus Cristo é Senhor. Alabaxéria. Aleluia. Eu encerro dizendo: verdadeiramente o apóstolo Paulo não vivia mais para si mesmo. Ele estava algemado pelo chamado de Deus e vivia em Cristo para benefício dos gentios. Alassara candere comai. Se esta palavra que eu prego, se esta palavra que sai aqui da minha boca, alguém vai ser curado aqui nesta noite. Levante as suas mãos para o céu. O pateque plaçatai, stakaturi ketexeria canterebacai. O nome de Jesus, ele é tão poderoso que quando nós falamos para o demônio: sai em nome de Jesus, eles têm que sair. O nome de Jesus, pastor Valdinei, é tão poderoso que quando nós chegamos diante do Pai, diz: Pai, eu estou aqui em nome de Jesus. O Pai responde. O nome de Jesus, pastor Brito, é tão poderoso que ele falou: eu vos batizarei com o Espírito Santo. É no nome dele que tem resposta, é no nome dele que tem renovo, é no nome dele que tem cura, no nome dele os ossos se endireitam, no nome dele o organismo é curado, no nome dele o paralítico anda, no nome dele o morto ressuscita, no nome dele o surdo ouça, no nome dele o coração duro é quebrantado. Esse nome é poder. Pai, eu apresento a vida da tua igreja agora. Encerra essa mensagem orando, Senhor, pela vida do teu povo.
No teu nome há poder. No teu nome há poder. Que o Senhor possa ministrar, Deus, a tua cura. Eu te peço, cura, Senhor, aquele que está enfermo, aquele, não importa qual é a doença, o teu nome é maior que essa doença. Que doenças e enfermidades apareçam agora, ossos se endireitem, pernas com má circulação seja agora tocada pelo poder de Deus. Há um mover de cura aqui, hein? Vai recebendo aí agora. Eu estou ministrando, vai recebendo aí agora. Em nome de Jesus, o teu organismo, Deus toca nos teus rins, Deus toca nos teus pulmões, Deus toca no teu fígado, Deus toca na tua circulação, Deus toca na tua pressão e normaliza agora. Deus arranca essa diabetes, Deus arranca essas fraquezas que você tem sentido, esses problemas na alma que você tem passado. Jesus te alimenta agora. Receba o poder de Jesus, a graça de Jesus, ou a glória do Senhor sobre a tua vida, seja a tua casa abençoada, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir Jesus. Aleluia.